Olá, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa de coaching. E hoje é o dia de eu responder perguntas para vocês, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, postem aí, que logo na sequência eu vou responder. Mas tem um assunto que eu quero conversar com vocês hoje, que é como é que você se diferencia, né? E se torna referência no mercado, né? Porque essa é uma das grandes questões, é uma das grandes buscas que você dado de coaching, né? E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês como é que eu comecei, né? A grande maioria de vocês acredito que já saiba que eu comecei trabalhando, né? Eu comecei trabalhando dentro de empresas, né? E foi daí que surgiu a minha grande paixão pela área de desenvolvimento. Mas quando eu montei o meu negócio, né, eu comecei com pequenas e microempresas, né? Eu comecei por micro e pequenas empresas porque é o caminho mais fácil, né, da gente começar. Só que logo em seguida, eu já migrei para grandes, médias e grandes empresas, né? E uma questão que me diferenciou hoje quando eu olho para trás, né? Porque isso é algo interessante. Quando a gente não conhece o caminho das pedras, nós vamos tentando, né? Nós vamos tentando, nós vamos errando, nós vamos fazendo, né? E essa é a grande vantagem de quando a gente já tem alguém que possa nos falar o caminho das pedras, né? E é isso que eu quero compartilhar, é isso que eu venho compartilhando com vocês sempre. Quando eu migrei para médias e grandes empresas e comecei a atender médias e grandes empresas, eu percebia o seguinte: eu percebia que, por mais que os meus trabalhos, né, coaching, treinamento vivencial, os projetos que eu realizava, por mais que eles fossem extremamente efetivos, gerassem resultados, muitas vezes não eram resultados sustentados. Sustentados ao longo do tempo, eu quero dizer, né? E muitos dos meus clientes, quando eu ia visitar, né, quando eu ia antes de serem meus clientes, meus potenciais clientes, uma das grandes queixas, e é uma das grandes queixas que você vai se deparar, né, nas empresas, é o seguinte, principalmente nas médias e grandes empresas, que é, a gente investe, a gente faz, mas as coisas não se sustentam, né? Os líderes, as equipes até mudam num primeiro momento e depois isso não se sustenta. E eu comecei a me dar conta que essa era uma queixa muito recorrente, né, das médias e grandes empresas, que as mudanças não se sustentavam, né? Muitas vezes as empresas diziam exatamente isso: olha, a gente vem investindo, a gente vem fazendo, os líderes gostam, são trabalhos interessantes, nós notamos, né, uma mudança assim que o trabalho termina, mas dali um pouco tudo volta ao normal. E eu comecei a querer mudar esta realidade, né? E foi exatamente aí, né, que eu formatei e comecei a me dar conta que o que eles traziam era verdade. Se você não tem um trabalho de médio prazo, soluções pontuais, eles não geram mudança de cultura. E aqui você precisa entender uma questão. Muitas vezes a gente entra numa empresa, sim, né, por um trabalho pontual, por exemplo, um workshop, um treinamento, é geralmente por aí que nós entramos nas empresas. Só que a gente logo na sequência se dá conta que precisa de muito mais coisas, né? E que aquele trabalho e trabalhos fatiados, pontuais, não geram realmente uma mudança sustentada. Ela gera uma mudança, mas que tende a não se sustentar ao longo do tempo. E foi aí, né, que eu digo que eu tive uma grande sacada, isso já faz muitos anos, né? Que foi quando eu formatei, eu disse, ok, é verdade, e por que não se sustenta? E aí eu me dei conta de uma questão extremamente importante, que qual é, né, essa questão extremamente importante. Na verdade, as mudanças, elas são, a mudança ela é um processo, né? Então, eu estruturei
uma que eu chamei de formação de líderes de 80 horas, né? Um treinamento vivencial dentro da metodologia vivencial, porque a gente sabe que com líderes, a metodologia que melhor funciona em termos de grupo, né, e de mudança cultural na empresa é a metodologia vivencial. E eu já há muitos anos trabalhava com a metodologia vivencial, né? E frente a esta demanda do mercado e a minha percepção também, né, eu formatei um treinamento que eu chamo de formação de líderes de 80 horas. E hoje, quando eu olho para trás, eu não tenho a mínima dúvida, né, que foi esta formação que me tornou referência e me diferenciou no mercado. Por quê? Porque a grande maioria dos programas, né, eles são curtos, né? Eu já tinha feito muito treinamento de 8, 24, 48 horas, né? Mas são programas que, como a carga horária não é tão extensa, e você geralmente, por exemplo, um treinamento de 24 horas, ele é fundamental, sem dúvida alguma, né? E alguns temas você trabalha dentro desta carga horária. Só que, quando você trabalha apenas temas, você está mexendo em apenas uma pontinha. Você tende a não conseguir, né, trabalhar e sustentar a mudança. E eu me dei conta exatamente disso, né? E aí eu formatei um treinamento, e quem é meu aluno aqui sabe, eu sempre falo dele, né? Eu brinco que ele é a minha menina dos olhos. Eu até hoje, na verdade, né? Hoje eu atendo só médias e grandes empresas. Toda média e grande empresa que eu entro, eu faço este treinamento de 80 horas com todos os líderes. Por quê? Porque este é um trabalho que realmente ele gera uma mudança sustentada. Por quê? Porque ele dura 6 meses. Ele é um processo, né? Às vezes as empresas me chamam e dizem assim, eu quero fazer este teu treinamento, né, essa tua formação, né, de 80 horas, mas eu quero fazer ela em 2 módulos, de 5 horas, de 5 dias cada módulo. Eu digo, não é possível. Por quê? Porque a mudança e a formação de 80 horas, ela entra realmente quando a gente quer fazer uma mudança, que a empresa precisa fazer uma mudança cultural da sua liderança, que muitas questões precisam ser trabalhadas, que os líderes, né, na sua grande maioria, são técnicos e nunca foram preparados. Quando, por exemplo, a empresa precisa ir para um outro nível. Estes são todos os exemplos onde a gente usa a formação de 80 horas. Só que a formação de 80 horas é de verdade, é você trabalhando 80 horas com o grupo. Qual é a grande vantagem e por que isso me diferenciou no mercado? Primeiro, pelos resultados, né? Quer dizer, quando você trabalha 80 horas com um grupo, você passa 6 meses com o grupo, não tem como a mudança não acontecer dentro desta metodologia, né? Dentro da metodologia vivencial. Não tem como não acontecer, né? E a mudança ela é um processo. E por isso que são 6 meses de trabalho, né? São encontros mensais. Por quê? Porque entre um encontro e outro, os líderes, o grupo tem tarefas a serem executadas, tem questões a serem praticadas. É realmente um processo. E por que eu estou falando da formação para vocês? Por 2 motivos. O primeiro deles é para dizer que, se você quer realmente se tornar referência e se diferenciar no mercado, tem 2 pontos que são fundamentais. Você, primeiro, claro, precisa ter muito claramente definido o seu nicho, né? E você precisa ter produtos diferenciados, né? Até hoje, né, eu pelo menos não conheço nenhum programa no mercado que tenha tanto este escopo, certo? Esta carga horária e nem com a metodologia vivencial. E foi exatamente com esta formação que eu me tornei referência, né? E esta formação, ela é a base de todos os trabalhos que eu realizo dentro das médias e grandes empresas, né? E ele realmente, eu sempre brinco, depois que você faz um programa de 80 horas com um grupo de líderes, depois é muito difícil você fazer trabalhos menores. Por quê? Porque a gente consegue ver claramente a diferença nos resultados, né?
Bom, mas para fazer uma formação de 80 horas, eu estou começando, Liana, nunca trabalhei com empresas, eu posso, né? Poder, você até pode, mas é bem provável que você ainda não tenha bagagem suficiente para isso, né? Se você já atua com líderes, se você já tem uma vivência dentro de empresas, né? Ou com líderes, com treinamentos vivenciais, sim, né? E eu sempre brinco, né? E eu digo que a formação. Ah, isso é outra coisa que eu quero explicar para vocês. Por que se chama formação, né? Muitas vezes a gente pensa assim, a formação é para quem está iniciando. Não. O nome formação de líderes é exatamente, né? Porque a ideia é você fazer uma construção. E quando a gente pensa numa formação, né, a gente pensa em algo que vem para construir, né? E como é um trabalho extremamente extenso, né? Extremamente profundo de mudança comportamental, né? Os líderes precisam estar e a empresa precisa estar aberta para este desenvolvimento. E o nome formação é também, porque dentro desta metodologia, né, é para dar ideia para o grupo, né, de que não se espera ali que eles saibam, que eles sejam os donos dos saberes, que realmente ali é um espaço para construção. Então, se você quer ser referência, se diferenciar no mercado, primeiro defina claramente quem é que você ajuda, né? Tem esse foco muito bem definido. E segundo, tenha serviços que te diferenciam no mercado, né? Tenham serviços que, né, as empresas não têm contato, né? Porque não existe no mercado, não existe no mercado. Né? E tenha, claro, produtos, serviços na sua esteira que te diferenciem e sustentem o seu trabalho, ok? Então, você, claro, né? E eu sempre, quando lá atrás eu entrava nas empresas, e hoje, muitas vezes, eu ainda começo com projetos menores, tipo um workshop, um treinamento, né, de 8 horas, 24 horas, até para poder fazer o diagnóstico, até para a empresa poder conhecer realmente o trabalho, e a partir daí, se a empresa realmente quer uma mudança, né, ou que necessita ir para outro nível, fazer um trabalho profundo é fundamental. E aqui entra uma outra questão importante. Vocês sempre me ouvem falar isso, porque isso é uma realidade, né? Quando uma empresa necessita fazer uma mudança, certo? Seja porque ela quer alavancar, seja porque ela não está tendo resultados, né? Seja porque ela está numa fase de expansão e realmente precisa mudar, né, a sua cultura para sustentar o crescimento. O processo de mudança é como se diz, ele é um processo, né? Ele é um processo, ele leva tempo, né? Então, a questão do tempo não tem como a gente negar. Se eu realmente desejo fazer uma mudança em termos de cultura de liderança, de entendimento, né? De mudança de estilo de liderança na empresa, se eu realmente quero que os líderes saiam daqui e eu preciso que eles vão para um outro nível neste momento, não é com treinamentos de 8 horas que a gente faz isso, né? E não é com trabalhos pontuais que a gente faz isso. E aqui você precisa entender o seguinte, muitas vezes é por um trabalho pontual, sim, que você precisa entrar, né? Que você vai entrar na empresa, certo? Mas você como técnico, como especialista, como um expert nessa área, você precisa entender que mudança é um processo, né? E logo na sequência, se realmente esse for o desejo da empresa, você vai ter que fazer um trabalho mais robusto dentro da empresa. Não tem jeito. Você vai ter que fazer um trabalho mais robusto para que as mudanças realmente aconteçam. Vocês sempre me ouvem falar sobre isso, né? Quando eu digo, por exemplo, a metodologia do coaching individual, ela é fantástica, certo? Mas coaching individual, quando tu faz com uma, duas pessoas dentro da empresa, isso não muda a cultura, certo?
sem dúvida alguma, traz um grande desenvolvimento para aquele líder, certo? Mas nós não podemos ser ingênuos e pensar que, quando eu trabalho com 2 líderes, eu gero uma mudança cultural na empresa. Não, você não gera uma mudança cultural na empresa. Mudança de cultura envolve alguns pressupostos. Uma delas é, mudança de cultura é processo, certo? Ela leva um tempo. Ela precisa de um tempo, porque é processo, certo? Então, não pense que você vai fazer uma mudança de cultura se você for lá na empresa, fizer um intensivão, seja do que for, em 1 semana, 10 dias, e acabou. Não se sustenta, certo? E não gera mudança de cultura, certo? Então, eu sempre digo isso, né? E tem um ditado que diz: uma andorinha não faz verão. Quando você quer realmente, e esta é uma forma de você se diferenciar de uma forma muito forte no mercado, é você ter a visão sistêmica. E é você ter esta visão de mudança, né? De mudança de cultura. Por quê? Porque a grande maioria dos programas que nós temos no mercado, eles não são sistêmicos, né? Eles não geram uma mudança sustentada, né? E claro, a empresa também precisa querer, mas as empresas, quando você vai para média e grandes empresas que já trabalham, que já fazem desenvolvimento, né? Elas estão sedentas desse tipo de trabalho, porque elas já se deram conta que trabalhos pontuais não resolvem as questões culturais. Então, se você realmente quer, né, ter um posicionamento diferenciado, trabalhar com cultura, com mudança, né, você precisa pensar em processos, certo? E eu estava dizendo isso, como é que a gente faz, quais são os ingredientes, vamos falar assim, quando a gente quer realmente mudar uma cultura, trabalhar uma cultura, né? Primeiro, não é uma questão que ocorre, né, em um mês. Uma mudança é um processo. Outro, você precisa trabalhar com todos os níveis de liderança ao mesmo tempo. Por isso que não funciona quando você faz, né? E isso é uma demanda muito comum das empresas, né? Elas nos chamarem por uma demanda específica. E perfeito, muitas vezes é por aí que você vai entrar. Só que já na sua reunião de feedback, quando você está fazendo o trabalho, já fica muito claro que se a empresa realmente quer uma mudança, né? Se ela precisa ir para outro estágio, se ela precisa sustentar seus resultados, ela também precisa fazer trabalhos mais robustos, né? E aí, na sua reunião de feedback, você já vai mostrar isso para a empresa. E dependendo do nível de compra da empresa, ela já está pronta para isso, né? Só que, claro, a empresa ainda não tem esta clareza. E nós, como especialistas, é que vamos trazer isso para a empresa, certo? Então, mudança cultural não ocorre de um dia para o outro. Mudança cultural não acontece se você trabalha apenas com algumas pessoas. Mudança cultural acontece se você trabalha com todos os líderes ao mesmo tempo, né? E num espaço de tempo necessário, né, para que possa gerar e sustentar a mudança. E como eu disse para vocês, esta foi quando eu formatei esta formação de 80 horas, e essa formação, como eu disse, ela é a menina dos meus olhos, né? Ela acabou sendo também, né, o meu trabalho de conclusão, né? Quando eu fiz a minha curva de maturidade na dinâmica dos grupos, né? Na formação, na especialização de dinâmicas de grupo. Só que essa especialização, ela não é teórica, certo? Você precisa ter X horas de grupo e trazer uma teoria, né? Um método, né, para você se tornar especialista, né? E hoje eu sou já bastante tempo especialista. E essa formação, né, como eu disse para vocês, até hoje eu trabalho com ela. Ela é a minha menina dos olhos, no sentido de que realmente eu vejo que quando você quer realmente fazer uma mudança, esta formação, ela é o primeiro passo, ela precisa acontecer, né? E eu
por muito tempo, né, eu não ofereci esta formação no mercado. Aí chegou um momento que os meus alunos começaram, Liana, agora as empresas estão nos pedindo mais, né? O que eu ofereço, o que eu ofereço. E eu sempre falei dessa formação, porque de verdade, essa formação foi o que me diferenciou no mercado. E é o que me diferencia até hoje no mercado, né? Os meus alunos começaram a pedir, e eu abri, né? Eu abri algumas turmas desta formação, né? Onde eu ensino passo a passo deste treinamento de 80 horas. Deste treinamento vivencial de 80 horas. Só que, claro, né, quando nós estamos falando, uma coisa é você pensar num treinamento de 16 horas. Outra coisa é você pensar num treinamento de 80 horas. Um treinamento de 80 horas, e quem me acompanha, ou por exemplo, num workshop de 4 horas, né? Eu sempre digo para vocês o seguinte, um workshop de 4 horas é uma das formas mais seguras de você começar, né? Porque você não corre riscos, porque 4 horas não dá tempo, né, do grupo te colocar em saia justa, não dá tempo. Dentro da metodologia vivencial não dá tempo, então é extremamente seguro. Um treinamento de 16 horas, se você tiver ele bem formatado, né, dificilmente o grupo também, claro, já vai exigir um pouco mais de você, né, mas dificilmente o grupo vai te colocar numa saia justa porque não dá tempo. Certo? Não dá tempo. Mas um treinamento, um desenvolvimento de 80 horas, não. Primeiro, 80 horas, você estar 80 horas com o grupo, você tem que ter uma metodologia muito sustentável. E você também precisa dominar muitas questões, certo? E nesta formação eu ensino tudo isso, né? Eu ensino tanto passo a passo, tanto toda a estruturação, né, que eu já fiz e já apliquei centenas de vezes esta formação, mas eu também ensino nessa formação muitas questões teóricas, que você também precisa dominar. Porque como o grupo vai numa evolução e num aprofundamento muito forte, você tem questões que você precisa dominar tecnicamente, né? Então, ela é uma formação super extensa, né? Porque vocês aprendem realmente um treinamento de 80 horas, com toda a parte vivencial, com todo o entendimento do grupo, com todo o entendimento da sua condução. E, por outro lado, você também aprende, né, todas as questões técnicas que embasam essa formação, né, para que você saiba manejar o grupo, para que você saiba trabalhar. Então, ela é uma formação realmente extensa, né? E como ela é minha grande menina dos olhos, eu sempre brinco, né? Eu digo, eu não quero que ninguém pegue esta metodologia e vá lá e faça tudo errado, né? E queime o método, né? Se queime em primeiro lugar, não ajude a empresa e ainda queime o método. Então, eu tinha decidido que eu não abriria mais esta formação. A última vez que eu abri esta formação, se eu não me engano, foi em 2018. Né? Eu acho que o ano passado eu não abri. Se eu não me engano, eu não abri esta formação ano passado. Mas eu voltei a ter muitos pedidos, né, dos meus alunos. Por quê? Porque o que acontece? Quando você entra em empresas e você começa a fazer um trabalho que gera resultados, a empresa quer a continuidade. E só que, claro, quando a gente está começando, uma das coisas mais difíceis, né? Talvez quem está aqui concorde comigo. Uma das coisas mais difíceis quando a gente está começando é estruturar, né? Às vezes parece que é algo super fácil eu estruturar um workshop, um treinamento, né? E não é. Porque para você estruturar um trabalho, você precisa ter todo um repertório, tanto de conhecimento quanto de ferramentas. Então, estruturar treinamentos não é algo fácil, não. Você pegar o seu conhecimento, né, e transformar aquilo num treinamento, não é fácil, é difícil, né? E é difícil porque realmente requer, né? Ele requer todo uma construção, toda uma metodologia, né? E é por isso que muitas vezes a gente estrutura alguns trabalhos que não surtem o resultado, né? E muitas vezes isso tem a ver com a estruturação, não tem a ver com a sua questão teórica, não tem a ver nem com as ferramentas, tem a ver com a linha, o segmento, né? A
continuidade, como é que uma coisa se liga na outra, né? Isto faz a grande diferença nos resultados de um treinamento. E aí, enfim, né? Com toda essa solicitação que eu tive, como eu disse, eu tinha decidido que eu não abriria mais esta formação, né? Eu resolvi abrir a última turma. Essa vai ser a última vez, né, que eu vou disponibilizar a formação de líderes de 80 horas. E talvez você diga assim, por que, Eliana? Se é uma formação que dá tanto resultado, se é uma formação que você diz que é a sua menina dos olhos, né? Por que você não vai mais disponibilizar? Porque esta é uma formação que eu preciso ter certeza que quem está nela realmente vai se aprofundar para realmente fazer as entregas que ela precisa, que necessita ser feita. Essa é uma formação que, mesmo que ela já esteja toda gravada, né, eu tenho mentorias, eu faço um acompanhamento, né, então ela me exige. E eu também me dei conta que a grande maioria hoje dos coaches, né, que eu ajudo, né, dos nossos alunos, muitos ainda não estão nesta fase. Né? Então, eu decidi que eu vou me direcionar muito mais, né, para projetos específicos, para trabalhos, para formações mais específicas. Mas eu não podia deixar, né, de abrir esta última turma avisando a todos que é a última turma, né? Então, ela está aberta, eu esqueci de ver até quando ela vai ficar aberta, mas não é mais que essa semana, certo? Então, se o seu momento já é de, eu já consigo alavancar, eu já estou começando, eu já estou fazendo trabalho dentro das empresas, né? Nem que sejam workshops, certo? Eu já estou fazendo workshops, eu já estou fazendo coaching de liderança, eu já estou atuando, certo? Eu já estou atuando, eu já tenho um repertório, ou eu já vim de dentro das empresas, então eu já tenho uma maturidade, né? Um conhecimento básico inicial, né? Ou se você já é nosso aluno, né, das nossas formações, você já tem este conhecimento de base necessário também, né? Então, esta formação pode ser o seu grande diferencial no mercado, certo? Então, essa formação está aberta, ela deve ficar aberta no máximo, acho que até quarta ou quinta-feira desta semana. É a última turma, né? Então, para todos vocês que me solicitaram, né, esta é a última vez que esta formação vai ser aberta, certo? Vai estar disponível para vocês. Essa é uma formação, como eu disse, de 80 horas, aonde você aprende o passo a passo, mas além do passo a passo, você aprende todas as ferramentas, todas as dinâmicas, tudo, certo? Todo o aporte teórico, né? Esta é uma formação onde a gente trabalha todas as competências de base da liderança, certo? A gente trabalha comunicação, a gente trabalha poder, a gente trabalha planejamento, nós trabalhamos foco em resultados, gestão de equipes, por isso ela é uma formação, né? Porque a gente entra em todas as competências de base, a gente trabalha nesta formação de uma forma muito profunda, muito sustentada, certo? Então, se você deseja aproveitar e ter, né, na sua esteira de serviços um treinamento, uma formação de 80 horas para você vender para as empresas, né? E esta é uma grande oportunidade, porque depois eu não vou mais abrir essa formação, certo? Muitos me perguntam, Liana, esta é uma formação para eu vender para microempresas? Não. Essa é uma formação que você vai vender para pequenas empresas e pequenas empresas que tenham aí no mínimo uns 10 líderes, certo? É daí para cima. Você não vai vender para pequenas empresas que tenham 3, 4 líderes, né? Você vai vender para empresas que tenham no mínimo de 10 líderes para cima. Este é o público-alvo, certo? Mas esta é uma formação que você também pode vender aberta. Eu, por muito tempo, fiz esta formação aberta, né? E é um grande diferencial de mercado. Você não tem hoje no mercado uma formação aberta disponível para o público, né? Onde venham líderes de várias empresas com um escopo desses, né?
Então, eu fiz por muito tempo essa formação aberta também, né? Aonde eu formava um grupo de líderes de várias empresas, né? E é muito legal. Se você, por exemplo, trabalha com pequenas e microempresas, esta é uma bela formação para você ter ela aberta. Aberta, que eu quero dizer é, você não está fazendo em company específico para uma empresa. Você lança ela na sua cidade e vem líderes e empresários de várias empresas, né? Esta formação aberta, ela é fantástica também por vários motivos. Um deles é que ela não abre uma porta, né? Ela abre todas as portas da empresa para você, né? Das empresas daqueles líderes que estão ali. Por quê? Porque a mudança nesses líderes é inegável, né? E a empresa percebe isso claramente. E por que gera tanto resultado esta formação aberta, né? Ela gera tanto resultado que acontece uma coisa que é muito legal. Por exemplo, se você está trabalhando com micro e pequenas empresas, dificilmente você consegue fazer para empresas micro, você não consegue, e pequenas você consegue a partir do número X de líderes, né? Você não consegue realizar trabalhos vivenciais. Você percebe que os líderes precisam ser desenvolvidos, que aquele empresário precisa ser desenvolvido, né? Mas você não consegue realizar um treinamento vivencial porque você não tem um número mínimo de pessoas dentro da empresa. E outra, a empresa não suporta financeiramente, né? Então, qual é o caminho? Você ter esses trabalhos abertos também. Porque daí, aqueles que são seus clientes, você vai dizer, olha, agora estou abrindo a formação, né? Agora, o João, o Pedro e a Maria precisam ir para esta formação. Um grande benefício das formações abertas e que geram também tanto resultado é porque os líderes passam a conhecer outras realidades, né? Também. Ele está lá junto com líderes de outras empresas, então às vezes ele acha que a dele é a pior, é a mais difícil, daqui a um pouco ele se depara e vê que não. Ou, às vezes ele acha que ele é o gás da Coca-Cola, que ele está maravilhoso, e ele senta do lado de um outro líder que tem 3 vezes mais experiência, formações que ele, e ainda está achando que gera transformações muito fortes, né? E esta, então, é uma formação que você pode tanto vender aberta quanto vender fechada. E eu explico isso, porque claro que a dinâmica é diferente, né? A dinâmica, ela funciona diferente. Quando você está fazendo em company, você está trabalhando as questões específicas daquela empresa. A formação é exatamente a mesma, certo? Você não muda nada. O que você vai mudar é a forma de condução, certo? O tipo de reflexão, né? E como você conduz o grupo, claro. Ok? Então, se você deseja, né, ter essa formação prontinha, né, no seu portfólio, esta é a última chance, ok? Deixa eu olhar aqui se nós tínhamos perguntas. Eu acho que a gente teve, né? Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui está Vida Mais, né? Não consigo ver seu nome. Liana, como eu estruturo todo o meu conhecimento em produtos objetivos para o público corporativo e consumidor final? Perfeito, perfeito. Esta é, né, o seu grande desafio. É como é que a gente brinca, né? Como é que você empacota o seu conhecimento, né? A primeira questão é, você precisa entender o público que você quer atender, né? O tipo de empresa que você quer atender. Quais são as dores? Quais são as necessidades? Quais são as transformações? A partir disso, com o conhecimento que você tem, né? Como é que quais são os produtos, os serviços que você pode estruturar a partir do seu conhecimento, né? Para atender essas demandas. É assim que nós estruturamos os nossos trabalhos, né? Primeiro, conhecendo o público, né? Quem é que eu quero atender? A partir disso, entendendo as suas necessidades, as suas dores, as suas demandas, né? A partir disso ok, e como que eu ajudo estes líderes? O que seria necessário,
para ajudar essas pessoas. Aí você vai ver, é metodologia individual, é metodologia de grupo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, ok, tá, definir aqui, olha, para esse meu público é coaching individual, é coaching de grupo, é treinamento vivencial. Ok, quais os treinamentos vivenciais? E como é que eu estruturo isso? Como é que eu estruturo agora este meu conhecimento para que ele realmente vire um serviço? Porque essa tua pergunta, ela é muito boa, né? Porque a grande maioria dos profissionais tem muito conhecimento, mas não conseguem transformar este conhecimento. A gente brinca que é embalar o seu conhecimento para poder vender, né? Em todas as nossas formações, os nossos cursos, nós fazemos exatamente isso, né? Nós já embalamos, porque a gente sabe que essa é a grande dificuldade, sim, é transformar o seu conhecimento em um serviço. Porque o seu conhecimento não necessariamente ele é um serviço, né? Ele precisa ser construído como serviço, ok? Ó, a Caroline, a Carol é a nossa aluna da formação, foi, né, Carol? Da nossa formação de 80 horas, ela dizendo transforma, é maravilhoso. Esta é uma formação que ela tem uma profundidade que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, com certeza, né? E ela é transformadora, sim. E a formação, ela é muito legal, porque ela não é transformadora só para os clientes de vocês. Um grande feedback que eu tenho de muitos alunos, né, é que ela é transformadora para a gente. Por quê? Porque primeiro a gente aprende. Primeiro a gente precisa aprender, conhecer, aprofundar. Então ela gera a primeira transformação que esta formação causa é na gente. Nos nossos conceitos, nos nossos modelos, no nosso entendimento, na nossa postura. E aí sim, depois isto vira, né, a transformação nos nossos clientes. Perfeito. Ó, a Josi foi uma que me pediu muito essa formação. Tá aberta, Josi? Pela última vez. A Sinara perguntando, como é essa especialização em dinâmica de grupos? Ela é uma especialização, Sinara, né, de 2 anos e meio, né, aonde você é sempre com formações, é sempre com encontros presenciais, né, aonde você se especializa no entendimento da dinâmica dos grupos, ok? Perfeito, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. A Jana Seara está perguntando. A formação, a de 80 horas, ela é toda online, ela está toda gravada, certo? Ela foi gravada nas aulas ao vivo que eu dei, certo? Nas aulas online e ao vivo. E tem uma grande vantagem aí, porque as dúvidas já vão surgindo, né? A gente já vai fazendo as orientações necessárias. Então, ela é 100% já na Seara, desculpa. Ela é 100% online, já está toda gravada, né, disponível. E vocês têm, né, além de toda a gravação, porque são muitas horas, né, são muitas horas. Vocês têm ela toda gravada e vocês têm 3 meses de acompanhamento e 3 mentorias técnicas, certo? Que é onde eu vou tirando as dúvidas que vai surgindo em vocês, ok? Certinho, acho que era isso por hoje, já extrapolamos aí o nosso tempo, né? Então fica aqui meu convite. Se você quer realmente ter um produto extremamente diferenciado, né, para te tornar referência, né, no mercado e te diferenciar no mercado, nós estamos aí com essa oportunidade. Será um prazer ter você nesta última turma, né? O link tá lá na bio, caso você aqui no Face, vai estar logo aqui embaixo. Então, se você não encontrar, basta me chamar que eu passo para vocês também, certo? Porque, como eu disse, esta é a última turma e eu acho que ela deve ficar aberta as inscrições até quinta-feira, se eu não me engano. Eu sei que encerra essa semana, não sei direito qual é o dia, ok? Um grande abraço, voltamos a conversar daqui um pouquinho. Tchau!